Olá, pessoal! Nessa videoaula a gente vai falar sobre o projeto de pesquisa em si, agora trabalhando cada tópico que deve conter esse trabalho. Eu vou falar desses tópicos, mas ele não vai ser só aplicado especificamente para projeto de pesquisa, tá? A gente pode estender esses conceitos para outros trabalhos que vierem a fazer. Bom, a gente sabe que a estrutura do trabalho, como eu havia comentado, ela é feita com elementos pré-textuais, né? E pelos elementos textuais e pós-textuais. Então, um dos elementos pré-textuais é a capa. Então, aqui eu trouxe um modelo de capa que deve conter o trabalho, aonde a gente deve constar o nome da instituição, o departamento e o curso referente, o nome dos autores ou autor, o título do trabalho, a cidade e o ano de realização desse trabalho. Nós temos que respeitar o espaçamento, né, da capa, tá? Das margens, tá? Que eu comentei na última videoaula, tá? Isso também é necessário se organizar, né? Ter um trabalho formatado. Bom, aqui na folha de rosto, né? Nós temos o nome do autor agora no topo, né, da página. Não só o nome do autor, dos autores, né? O título do trabalho, né? Um pouco mais abaixo. E na parte logo abaixo do título, né? Nós temos a parte onde a gente fornece algumas informações a respeito desse trabalho. Então, aqui eu coloquei, né, já essa parte que deve conter no trabalho que vocês irão me entregar. Então, aqui está escrito projeto de pesquisa apresentado ao curso de Engenharia Civil do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Unidade Curvelo, como requisito para aprovação na disciplina de metodologia de pesquisa, e eu me coloquei como orientador. Só para vocês terem um modelo, tá? Quando for em outro trabalho, né, vai mudar alguns critérios aqui, né? O tipo de trabalho, qual que é a finalidade desse trabalho, enfim. Isso tudo vai ter que constar aqui, tá? Bom, aqui eu acho que eu acabei excluindo, mas esse espaço aqui da margem até o início desse texto tem 8 centímetros, tá? Uma coisa que deve se lembrar é que a partir da folha de rosto começa-se a exibir a numeração romana, né? Dessa página que vai ficar lá no topo, né? Na parte superior à esquerda dessa página, tá? Que eu coloquei em algarismos romanos maiúsculos, tá? Mas é comum utilizar os minúsculos, tá? Bom, aqui no resumo, tá? Após essa folha de rosto, nós vamos vir com um resumo, tá? E esse resumo, ele deve apresentar de forma concisa, né, os pontos relevantes do texto, devendo incluir, né, os objetivos, a metodologia que vocês utilizaram, né, ou que irá utilizar, né, os resultados esperados, né, se for um resumo de forma geral, né, nós teríamos que comentar sobre os resultados, sobre as discussões, as conclusões e recomendações, né, teria que ser um compilado de tudo que se conseguiu observar com relação à construção desse trabalho, tá? Mas como a gente está falando de projeto de pesquisa, tá? A gente vai tentar apresentar nesse resumo os objetivos, as metodologias, os resultados esperados, né, que a gente espera encontrar nesse trabalho, tá? A gente coloca, né, logo após esse resumo, as palavras-chave, tá? Aqui vocês devem formar no mínimo 3 palavras-chave. Essas palavras-chave, elas são separadas por pontos, tá? Então, a gente coloca palavras-chave que estejam relacionadas com os elementos essenciais do texto, do projeto, né? Então,
são palavras que estão relacionadas com o tema de pesquisa de vocês, tá? Outra coisa que deve ser ressaltada é que o resumo deve ter aí entre 150 a 200 palavras, tá? Bom, muita gente costuma fazer o que é muito comum e é bem errado, é tentar copiar informações, literalmente, copiar e colar as informações que estão lá na introdução e colocar aqui no resumo. Não é isso, tá? Vocês têm que fazer um compilado de tudo que vocês estão comentando no texto, né? Que estão ressaltando no trabalho, tá? Então, é uma informação sobre tudo, né? Então, tomar cuidado com isso, tá? Tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Bom, uma coisa que é importante, né, na hora de escrever esse resumo, seria tentar fazer uma sequência de frases afirmativas e concisas, né, e não de enumerações de tópicos, tá? Onde a gente faz essa descrição de tudo que tem no trabalho, tá? Uma coisa que não é uma recomendação, tá? Mas pode ser uma ajuda, tá? Na hora de construir esse resumo, é tentar colocar na primeira frase uma explicação, né, do tema principal do projeto de vocês, né? Colocar na primeira frase o que é esse trabalho, né? De forma mais explícita, tá? E começar a construir, né? O que é interessante nesse resumo, né? Que no caso eu destaquei, não colocar tópicos, é porque antes de construir esse resumo, é interessante colocar tópicos relacionados ao trabalho, né, tentando ter um nexo, né, criar tópicos ali e depois fazer esse compilado, juntar esses tópicos que são relevantes no seu trabalho, né, abrangindo o objetivo, né, a definição do tema, do problema, a metodologia, né, e tentar juntar isso tudo, tá, de forma coesa, né, para facilitar nessa construção, tá? Um detalhe, a gente constrói esse resumo em um parágrafo só, tá? Não se divide esse resumo em parágrafos, tá? Outro detalhe é que a gente deve fazer, né, redigir esse resumo utilizando o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Gente, não se deve colocar a sua opinião, né, na hora de... Não a sua opinião, né, mas expressar no trabalho de vocês algo pessoal, né? Nós vamos realizar, nós utilizaremos. Não. Tentar colocar tudo isso em voz ativa e tudo na terceira pessoa do singular, tá? Isso é muito importante e isso é muito comum dos alunos cometer esse erro, né? Principalmente de colocar na primeira pessoa ou na terceira pessoa, na primeira pessoa, né? Então, tomar muito cuidado com isso aí, tá? Uma coisa também que é importante destacar é tentar evitar colocar símbolos e contrações durante a construção desse resumo, tá? Fórmulas também, equações, tá? Evitar esse tipo de coisa. Só mesmo quando for muito necessário expressar, né, alguma fórmula, alguma equação, a gente, né, pode tentar inserir, mas tentar evitar isso o máximo possível, tá? O máximo possível. Bom, outra coisa, aqui eu
trouxe um compilado disso, né, explicando justamente essas observações, né, que fala, né, que o resumo deve ressaltar os objetivos, métodos, resultados. Esse aqui é um resumo mais geral, né, para um trabalho já completo, tá? A ordem e a extensão desses itens depende do tipo de resumo, informativo ou indicativo, e do tratamento que cada item recebe no documento original, tá? O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumerações de tópicos, né? Eu comentei com vocês. Recomenda-se o uso de um único parágrafo. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema do documento. Em seguida, deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento, memória, estudo de caso, análise de situação, entre outras informações. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Deve-se evitar símbolos, contrações, formas, equações e diagramas que não sejam absolutamente necessários. Quanto à sua extensão, os resumos devem ter de 150 a 200 palavras. Olha só, é interessante essa colocação, né, que aqui ele traz uma certa construção, um certo modelo para se construir, né, dá uma direção de como construir esse trabalho, né, escrevendo primeiro, explicando o tema principal e depois indo para o tratamento de dados, né, para a parte mais de metodologia desse trabalho, tá? É uma forma de começar esse resumo aí, tá? Olha, uma forma também de tentar ter uma noção de como escrever, iniciar o resumo, é tentar ver outros trabalhos e entender esses outros trabalhos, tá? Ver como que foi a estruturação do resumo desses outros trabalhos, né? E tentar fazer o particular de vocês, né? Nunca copiar e colar, né? Bom, e outra coisa que é importante também destacar, né? Assim, muita gente gosta de escrever o resumo no final do trabalho, porque realmente no final do trabalho você já vai ter tudo pronto, né? Você vai ter a introdução, você vai ter a metodologia, né? O referencial teórico, os resultados, as discussões dos resultados, né? A conclusão. Então, muita gente opta por escrever o resumo na fase final, né? Que aí já tem todos os dados compilados e já consegue escrever, tá? No caso de vocês, vocês estão planejando o trabalho. Então, aqui, vocês já podem escrever o resumo, porque se vocês estão fazendo um planejamento, vocês já têm uma noção do que é que vocês vão escrever, já tem um tema, né, já está pensando aí, já tem uma noção da metodologia, né? Então, dá para vocês já iniciarem escrevendo esse resumo aí, tá? Bom, o próximo, né, só um destaque, tá? Nos trabalhos, de forma geral, a gente tem que apresentar o resumo e o abstract. O abstract seria traduzir, né, o nosso resumo da nossa língua para uma língua estrangeira, que no caso é o inglês, tá? Então, em todos os trabalhos se faz necessário desse abstract. No caso nosso aqui, do nosso trabalho, a gente não vai incluir o abstract, tá? Bom, então, o próximo elemento pré-textual, seria o sumário, tá? A gente teria também as listas, né, de figura, de tabela, listas de símbolos, né? Essas listas mesmo só para enumerar, né, as figuras que existem no texto, as tabelas, quadros que existem nesses textos, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, né? E vocês não vão ter essa necessidade de incluir essas listas no trabalho de vocês, tá? Então, a gente vai para o sumário, tá? O sumário, né, ele vai apresentar a ordem, né, que aparecem os itens, né, do elemento textual, tá? O sumário aqui, ele fica na parte superior da página, centralizado, tá? Com letras maiúsculas. Então, aqui a gente vai colocando os tópicos, né, que a gente
que contém no nosso trabalho, né, e os subtópicos, tá? Então, aqui eu já coloquei mais ou menos como que vai ficar o trabalho de vocês, né? Vai ter a introdução, 1.1 dos objetivos, 1.2 as justificativas, 1.3 as hipóteses e nós vamos ter o referencial teórico com os tópicos relevantes para vocês, tá? Nós temos a metodologia, ok? O tipo de pesquisa, amostra, coleta de dados, tratamento de dados, limitações do método, resultados esperados, referências bibliográficas, anexos A ou apêndice A. Bom, os anexos e apêndices vão depender, né, de vocês, tá? Em projetos assim, normalmente não se tem esses anexos e apêndices, tá? Mas, caso, né, se houver, né, coloca eles no final e são elementos pós-textuais, tá? Bom, vamos para a introdução. Bom, a introdução, né, ela deve apresentar o problema, tá? Então, a gente vai aqui, né, dar uma informação ao leitor com relação, né, o problema que a gente está estudando, o que é esse problema, né? Qual que é a essência do trabalho de vocês, o tema do trabalho de vocês, tá? Bom, outra coisa a se destacar, né, com relação à introdução, né, é que a gente precisa fornecer uma visão global da pesquisa a ser realizada, tá? Então, basicamente, né, fazer essas informações sobre o tema, né, apresentar o que a gente vai investigar, enfim, colocar ênfase nos objetivos, né, mostrar a importância desse trabalho, né, a relevância desse trabalho, justificar a abordagem desse assunto em específico, tá? Tentar nessa introdução delimitar o campo de atuação, tá? E também informar as limitações dos estudos, né, que, né, vier, né, com relação a essa pesquisa, tá? Bom, algumas perguntas aqui que podem ajudar na construção, né, eu coloquei 3 aqui, seria o que se pretende investigar, qual o objetivo e qual a importância do mesmo, tá? Outra coisa, né, que pode vir ajudar vocês a construir a introdução, né, é que a gente precisa conter nessa introdução a definição do assunto, tá? Expor, né, de maneira clara e precisa qual é a ideia central do estudo, tá? Qual que é a ideia central da pesquisa de vocês? Qual que é a problemática? Delimitação do assunto, esclarecer do ponto de vista sobre o qual ele está enfocado no desenvolvimento do relatório, tá? Situar, né, situação do tema no tempo e no espaço, né? Trazer aí um conjunto do conhecimento, atividades envolvidas por outros autores, né, com relação à situação desses temas nos dias atuais, né, ou até mesmo um contexto histórico com relação a esse tema. Isso é bem interessante, né, colocar isso de maneira resumida, né, mostrar como que está esse tema na atualidade, tá? Deve-se mostrar também a importância do tema, nortear aí, né, o leitor com relação à relevância desse estudo, tá? Despertar, né, a atenção desse leitor com relação a esse tema, né? Mostrar para ele que é algo que é importante
é relevante estudar, tá? Você tem que mostrar isso, vocês têm que defender o ponto de vista de vocês têm que defender a problemática de vocês têm que mostrar que isso é relevante, tá? Eu sinto muita falta disso em alguns trabalhos que eu leio, tá? Tem que apresentar a importância, a relevância desse tema, né? Destacar isso, deixar isso claro para o leitor, tá? Definição de termos. Olha, definição de termos é algo muito importante que a gente pode inserir, né, na introdução, quando a gente estiver falando do nosso tema, né, colocar algumas siglas que a gente vai utilizar ao longo do texto, né, destacar elas, né, destacar alguns termos que vai ser importante na hora da construção desse trabalho, tá? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo para a gente ver essa aplicação de construção dessa introdução, tá? Bom, aqui eu trouxe uma introdução aqui para vocês. Isso aqui foi do meu trabalho mesmo, tá? De projeto de dissertação. E aqui ele ficou maior, tá? Porque eu tive um tempo, né, a mais para construir, obviamente, né? Então, deu aí no máximo umas 2 páginas, tá? Eu quero destacar que no meu primeiro parágrafo eu tentei apresentar, né, conceituar o que eu iria estudar, tá? O meu tema, né, o título do meu trabalho era Estudo Teórico Experimental do Comportamento de Barras Compostas Comprimidas formadas por perfis tubulares circulares concêntricos laminados de aço. Então, o meu tema é estudar esse comportamento desses perfis em específico, tá? Então, eu vim aqui, né, e trouxe nesse primeiro parágrafo o que é os perfis tubulares circulares. Primeiro, tá? Eu vou introduzir o meu leitor no que seria esses perfis circulares, tá? E depois eu levo o meu leitor a entender com relação a esses perfis circulares compostos, né? O que seriam essas barras compostas, tá? Então, aqui, nesse primeiro parágrafo, eu comecei a falar o que é. Os perfis tubulares circulares são perfis de aço fechados e vazados que possuem uma vasta aplicação estrutural devido ao seu comportamento satisfatório em situações de compressão e de tração, momento fletor e torção. E aí eu vim explicando algumas coisas, né, com respeito a esse perfil. Depois eu vim, nesse segundo parágrafo, explicando, contextualizando o uso desses perfis na construção, né, mundial. Então, eu vim aqui falar da primeira ponte, né, construída com perfis tubulares circulares, né, que inovou aí, né? Então, eu vim falando sobre isso. Isso aqui é algo que ocorreu em 1890, né? Então, aí eu vim, nesse próximo parágrafo, falar da atualidade, falar o destaque, né, o uso desses perfis na atualidade, né? Depois, eu até aqui, né, na introdução, eu inseri algumas imagens, eu tirei essas imagens aqui, tá? Mas eu inseri algumas imagens ao longo dessa introdução, tá? Não tem problema algum em inserir imagens, tá? Se achar conveniente colocar, é até interessante, ok? Nesse outro parágrafo, eu já vim colocando a contextualização desses perfis no Brasil, né? O uso deles aqui no Brasil, né? Como que ele veio para cá, né? Antigamente, eles eram muito utilizados em obras de infraestruturas, né? Destaquei isso aqui. Hoje em dia, a gente tem muita desses perfis sendo aplicados na construção civil, né? Hoje a gente vê muito aí aplicados em passarelas, né? Enfim, uma afinidade de aplicações desses perfis tubulares. Coloquei aqui também, né, as empresas que fabricam, né? Eu coloquei destaque da Valorec, porque era uma empresa que forneceu
né, os tubos, tá? Então, eu tive que destacar ela no meu trabalho, né? Foi de grande relevância, tá? Então, aqui eu coloquei Valorec, expliquei, né, a antiga Valorec Manimas, VSM, né? E aí vim expliquei o processo de fabricação, deixa eu voltar aqui, o processo de fabricação dos perfis tubulares circulares, que existem dois. Então, eu preciso aqui também distinguir um do outro para mostrar que o meu é um perfil específico, que são os tubos sem costura, tá? Que são perfis laminados, tá? Isso é interessante porque já me aponta o que eu tenho que colocar, escrever no meu referencial teórico, porque no meu referencial teórico eu vou ter que explicar o processo de fabricação desses perfis, né? Então, eu vou ter que ir lá colocar o processo de fabricação dos perfis tubulares, né, laminados, e explicar esse processo de fabricação, tá? Mas aqui eu tenho que deixar bem claro quais são os tipos e abordar de forma bem resumida como que é feito, tá? Então, aqui eu distingui, né, os perfis, os tubos soldados e os tubos laminados, tá? E depois, né, desse parágrafo, tá? Eu vim explicando algumas situações de projeto e apresentando o meu problema, tá? Então, aqui eu comecei a falar o meu problema, né? Aqui eu vim falar que tem situações de projetos, né, onde a gente quer utilizar um perfil tubular sem costura, né, onde a gente não tem aquela solda, né, de fora a fora do perfil, porém, a gente tem uma grande sobrecarga sobre esse perfil, né, e aí eu preciso aumentar, né, o diâmetro desse perfil para que ele tenha uma maior capacidade resistente. Porém, esses perfis laminados, ele tem uma certa limitação, né, na hora de o produzir. Então, eu não consigo produzir diâmetros superiores, tá, a um determinado diâmetro, o que limita a utilização desses perfis. Então, isso é o meu problema. E aí, eu tenho várias formas de solucionar, porém, essas alternativas que eu tenho para solucionar esse problema, recai em substituir esse perfil, mas não é isso que eu não quero substituir esse perfil por um perfil com costura, tá? A outra seria preencher esses perfis com concreto, o que iria acarretar um peso a mais na minha estrutura, o que também não é interessante. E também a composição, justaposição desses perfis, tá? Eu até coloquei figura na minha introdução para explicar justamente essas justaposições, que também iriam trazer desvantagens, que seria ocupar um espaço que atrapalharia o meu arquitetônico, tá? Então, aí eu vim mostrando, né, situando o meu trabalho nesse aspecto, né, para o leitor entender a minha problemática, qual que era o problema que eu estava enfrentando, e aí eu trouxe uma solução, né, que seria os meus perfis compostos concêntricos, né, colocar um perfil dentro do outro, né. Então, essa era a minha solução, né, que até foi uma solução estudada por esse autor Grillo aqui, 2015. Então, eu vou estudar, né, essa alternativa, né, com base no que ele apresentou, no estudo que ele apresentou. Então, no meu último parágrafo, eu já venho apresentando qual que é o meu objetivo, né? O meu objetivo vai ser recalibrar esse estudo que ele apresentou, né? Então, olha só, eu coloquei aqui, ó, o objetivo deste trabalho consiste em recalibrar, tá? E o interessante de destacar isso aqui é porque é um projeto de pesquisa. Eu não fiz a recalibração, tá? Se fosse um trabalho final, eu teria que colocar. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi a calibração do estudo. Viu como mudou? Né? Porque eu já fiz a calibração, tá? Isso deve ficar bem claro, né, quando vocês forem para um TCC2, tá? Porque os alunos têm uma mania de fazer assim, eu fiz o TCC1, vou aproveitar todo o TCC1. Não, a gente vai reestruturar o TCC1, porque o TCC1, que é o projeto de pesquisa, ele está
todo com frases no futuro, né? Algo que será feito ainda. Isso tem que mudar. Por quê? Porque agora eu já fiz, tá? Então, eu concluo isso aqui, né, fazendo esse fechamento, mostrando qual é o meu objetivo com esse trabalho, tá? Pois bem, então, outras questões que vão ajudar vocês a construir a introdução é responder essas 5 perguntas. Quem, o que, por quê, quando e onde. Isso vai ajudar muito a construir os parágrafos de vocês, tá? Coloca quem, coloca o que é o tema, por que desse tema, quando que contextualização desse tema, né, atualmente, qual que é a situação atual desse tema, onde que vai se empregar isso, onde vai se suceder esse estudo, enfim. Isso aí deve estar, pode ser respondido na introdução, tá? Bom, então vamos para a próxima, que são os objetivos, tá? Os objetivos, a gente deve apresentar o que os resultados que a gente pretende alcançar, tá? Bom, na proposta de pesquisa, ele é algo provisório, tá? Isso também pode mudar, tá? Não necessariamente será esse objetivo até o final, tá? Mostrar também o propósito do estudo, tá? Informar, né, o que pretende ser divulgado com essa pesquisa, tá? Então, aqui a gente coloca aquela pergunta, para quê? Para que esse estudo? Qual é o fundamento disso, tá? E aí a gente vem com 2 tipos de objetivos. A gente tem um objetivo geral, tá? Que é a primeira coisa que a gente consegue obter quando a gente formula o nosso problema, tá? Eu tenho tal problema. Qual que é o meu objetivo geral? É aquela coisa, né, que vai contemplar a resolução desse problema que eu formulei, né? Que vai dar resposta a esse problema. E os objetivos específicos vão ser aquelas metas que a gente deve cumprir para atingir esse objetivo geral, tá? 3 coisas que eu venho destacar aqui é com relação a como escrever essa parte, tá? A gente sempre vai utilizar verbo no infinitivo, tá? Independente se é projeto de pesquisa ou trabalho final, tá? Frases concisas, então a gente escreve frases para definir o nosso objetivo geral, tá? E de maneira impessoal, a gente vai ver muito isso aí, tá? Não colocar frases, escrever na forma pessoal, tá? Bom, então vou mostrar novamente o exemplo do meu trabalho. Bom, então aqui no objetivo, o meu objetivo foi uma frase bem grande aqui, tá? Tem muitas pessoas, tem alguns trabalhos, né? Tem algumas normas que pedem para a gente colocar subitens dentro do objetivo. Como assim? Colocar um item 1.2.1, objetivos gerais. Objetivo geral, na verdade. E aí, escrever em uma frase o que seria o objetivo geral. Ou fazer da forma o que eu fiz aqui, né? Eu coloquei, especifiquei cada um dos meus objetivos, tá? Sem colocar subitens, tá? Então, eu coloquei assim, este trabalho tem como objetivo geral avaliar e ajustar o estudo numérico apresentado por Grillo em 2015 a respeito do comportamento de barras compostas formadas por perfis tubulares circulares concêntricos laminares de aço, tá? Então, esse era o meu objetivo da minha pesquisa, tá? Para atingir o objetivo geral, estabelece-se os seguintes objetivos específicos. Então, aqui eu especifiquei o que é o meu objetivo geral e agora eu vou detalhar os meus objetivos específicos para que eu possa alcançar esse objetivo geral. Então, aqui eu coloquei itens, tá? A respeito desse objetivo geral. Então, vocês vão fazer da mesma forma, tá? Vocês vão colocar itens expondo os seus objetivos, tá? Então, a gente sempre começa com um verbo
revisar, avaliar, analisar, estudar, pesquisar, determinar, calcular, obter. Tudo isso a gente vai utilizar para começar o nosso objetivo. Então, primeiro aqui, o meu primeiro objetivo específico foi revisar sobre o comportamento de perfis tubulares de aço, sobre compressão axial e sobre os fatores que influenciam, como as tensões residuais e imperfeições geométricas. Então, para eu conseguir chegar no meu objetivo geral, eu preciso fazer uma revisão sobre esse comportamento. Então, eu vou buscar lá na literatura tudo isso, né, para eu começar a trabalhar o meu estudo. Por quê? Porque isso aí vai me levar ao meu objetivo, tá? Outro tópico, estudar soluções propostas para a interligação dos tubos concêntricos. Por que eu coloquei esse tópico? Eu também preciso entender o que eu estou investigando. Eu estou fazendo um estudo em cima de um estudo que uma outra pessoa propôs, que é o Grillo, o autor Grillo. Então, eu vou pegar a solução que ele propôs e vou estudar. Eu tenho que estudar ela para eu conseguir fazer o que eu quero para o meu objetivo geral. Tá vendo? Eu estou sempre me remetendo ao meu objetivo geral. O terceiro tópico é estudar a determinação da força axial resistente para os perfis tubulares circulares concêntricos. Ou seja, eu estou fazendo uma análise experimental. Então, eu também tenho que entender como que eu vou conseguir obter essa força axial, tá? O outro tópico vai vir justamente nesse aspecto, desenvolver um programa experimental para os modelos com os métodos e estratégias de montagem dos ensaios e dos equipamentos. Então, eu vou desenvolver um programa experimental, isso é muito importante, para eu conseguir chegar no meu objetivo. Porque se eu quero reavaliar o estudo do Grillo, e o Grillo ele fez o estudo todo numérico, eu preciso colocar, fazer análise experimental, né, colocar isso em prática para fazer os ajustes e confirmar se realmente o que ele fez está correto, tá? E com isso, né, com consequência disso, eu vou determinar as forças de compressão, né, a força axial de compressão, né, e em seguida eu vou avaliar e comparar esses resultados com os resultados numéricos de Grillo. Então, eu coloquei tudo isso aqui detalhado, tá? Então, tá vendo que deu uma frase muito mais extensa, mais explicativa, tá? Ok, então esse aqui é os objetivos. Não necessariamente precisa ser algo tão extenso assim, tá? Ok, então o próximo item é a justificativa, tá? Então, na justificativa, a gente deve apresentar o motivo pelo qual vocês se interessaram por aquele tema, tá? Explicar, né, a escolha de vocês, a razão, né, a importância também desse estudo, tá? E isso é com relação à área de atuação do autor, a área na qual está militando academicamente, né? O qual enquadra o seu tema de estudo, e para a sociedade em geral. Então, a gente tem que trazer essa justificativa, essa motivação nossa, tá? Com relação a esse estudo, tá? Por que vocês estão fazendo esse estudo? Por quê? O que te motivou, né? É algo que o leitor, né, quando ele está lendo aquele assunto, ele vai ficar pensando nisso. Então, você vai trazer essa justificativa, né? Traz essa abrangência para ele, mostra para ele que isso vale a pena, que isso traz benefício para a população, para aquela área de atuação. Então, ó, novamente vou trazer. Então, aqui na minha justificativa, né, eu expus o porquê de estudar, fazer esse estudo, né? Então, eu coloquei 2 parágrafos, né? Isso é suficiente para explicar a minha motivação, tá? Aí eu coloquei, os perfis tubulares circulares compostos evidenciam uma opção para situações em que os perfis laminados disponíveis no mercado não possuem a capacidade resistente necessária para suportar a força solicitada de compressão axial e que o uso de perfis soldados não é desejado. Então, eu deixo claro que a minha motivação é pelo respeito a essa limitação desses perfis laminados.
e onde o projetista ele não quer utilizar um perfil soldado, tá? Então, eu trago esse primeiro ponto, tá? O outro o estudo apresentado por Grillo, 2015, consistia na análise numérica através de métodos dos elementos finitos, utilizando programa computacional Abacus, do comportamento de perfis tubulares circulares concêntricos laminares de aço para diversos arranjos, avaliando a sua força axial de compressão resistente. Entretanto, a calibração dos seus modelos foi feita com base com a norma ABNT-NBR 16239, 2013, para perfis isolados. Assim como a sua própria sugestão, é importante que seja realizado um estudo experimental calibrando o seu estudo para viabilizar a utilização desses perfis com um nível de maior certeza, tá? De certeza maior. Bom, aqui, né, eu expus a motivação de realizar essa pesquisa. Ficou muito técnica, tá? Mas eu poderia deixar isso mais... trazer mais para a minha área, né? Igual esse primeiro parágrafo, ele foi importante justamente porque ele mostrou o problema que a gente tinha, tá? E a minha justificativa é trazer essa solução, tá? Então, eu poderia também tentar escrever, expor a situação de como que tem situações que até eu tinha dito lá na introdução a respeito do aspecto arquitetônico, né? Então, eu não quero interferir nesse aspecto arquitetônico. E esse estudo, ele é tão importante, tá? Eu não coloquei aqui, mas poderia ressaltar, para utilizações desse perfil em outras situações, tá? O que contribuiria bastante, né, para a área da engenharia civil, né, e também nos projetos, né, tanto o projeto de edifícios, projeto de passarelas, diversos projetos. Eu poderia expor isso de forma também como justificativa, tá? Então, eu poderia explorar mais a respeito disso, tá? Isso com certeza, né? O próximo são as hipóteses, tá? As hipóteses, a gente já estudamos sobre esse item, né? Que seria as nossas respostas provável, suposta e provisória. E por isso, elas apresentam aqui no projeto de pesquisa, tá? No trabalho final, elas não vão aparecer, tá? Então, na hora de planejar uma pesquisa, a gente vem com as hipóteses, né? Para a gente conseguir ter possíveis respostas, né? E nos planejar, né? Para a nossa metodologia, tá? Então, a gente deve observar na hora de escrever essas hipóteses, né? Lembrar que são afirmações, tá? Muita gente confunde isso, né? De que hipótese deve ser uma pergunta, né? Assim, bom, ela deve ser uma resposta adequada, clara e objetiva, tá? Ela deve ser o que a gente espera com esse estudo, tá? Então, a gente vai colocar afirmações provisórias sobre o problema, tá? A gente vai deixar ela com conceitos claros, tá? E lembrar daquelas relações entre variáveis. A gente pode utilizar muito isso, tá? Ela deve ser específica, né? Com relação ao tema que a gente está estudando, né? Ela tem que tratar aquilo que eu tô no meu problema do meu tema, tá? Não deve se basear em valores morais, a gente já comentou sobre isso, né? A gente não pode falar em coisas, isso é boa, isso é ruim, né? Coisas de valores morais. Isso é mais para ciências sociais, né? Teoria que a sustente, né? Então, a gente tem que dar embasamento, né? Algum respaldo na nossa afirmação, na nossa resposta sobre isso, né? Então, eu tenho que me embasar em alguma coisa para sustentar essa resposta, tá? Para sustentar essa resposta do meu problema, ok? Então, ó, novamente eu fiz aqui
Novamente, eu trouxe um exemplo para vocês de hipóteses, tá? Então, eu trouxe aqui 3 hipóteses, né? Não necessariamente precisa ser 3 hipóteses, isso vai de acordo com o que se pretende responder com o projeto, tá? Então, a minha primeira hipótese, tá? Isso pode vir em tópicos também. Eu coloquei aqui em forma de frases, tá? Para facilitar, ok? Então, minha primeira hipótese. O uso de perfis tubulares concêntricos compostos por 2 ou 3 perfis suportam os esforços atuantes sem modificar o projeto arquitetônico, né? E o projeto estrutural, né, também, né? Então, isso é uma resposta, né? Eu vou tentar... A minha grande pergunta era, esses perfis, eles são suficientes para suportar essa força de compressão, né, que é excessiva, né, a ponto de ter que precisar de mais de um perfil, ele vai conseguir suportar, e esse tipo de perfil, ele vai trazer alguma modificação no projeto arquitetônico, né? Então, essa era a minha pergunta, né, e eu estou afirmando que ela irá suportar esses esforços solicitantes sem modificar o espaço arquitetônico, tá? Outra pergunta minha era com respeito ao modelo numérico proposto por Grilo. O modelo numérico proposto por Grilo, a respeito do comportamento de barras compostas por perfis tubulares, circulares concêntricos, laminares de aço, são análogos ao comportamento obtido experimentalmente dessas barras. Bom, então eu estou afirmando que o que ele propôs realmente é similar ao que a gente encontra experimentalmente. Mas, peraí, eu não fiz os ensaios experimentais. Mas a hipótese é isso, né? A hipótese a resposta que eu pretendo ter. E o meu intuito é encontrar essa semelhança entre os dois, né? Eles têm que ser semelhantes, porque se não for, vai cair tudo por terra do que ele estudou, tá? A minha terceira hipótese é com relação às imperfeições geométricas, se elas irão afetar o comportamento das peças comprimidas, né? E no caso, mais especificamente, né, desses perfis tubulares circulares concêntricos, né? Então, eu estou afirmando que irá afetar. Eu ainda não sei, né? Mas eu espero encontrar uma relação, né, onde essas imperfeições irão afetar no comportamento dessas barras, sim, tá? Então, eu afirmo isso. Bom, então, seria isso a primeira parte que vocês devem trazer no trabalho de vocês, né? Aqui deu umas 10 páginas já, mas é porque está na forma de visualização, tá? Bom, aqui está dando... Deixa eu ver... Está dando 4 páginas, né? Mas aqui meus objetivos foram bem grandes, né? Até porque é uma dissertação, né? E tem que ser por si só um trabalho bem mais complexo. A minha introdução deu 2 páginas, tá? É o que no máximo deve ser uma introdução, né? A introdução deve ser de 1 a 2 páginas, não tem necessidade de ser mais do que isso, tá? Outras explicações com relação ao tema, vocês vão abordar, né, enfatizar, né, conceituar lá nas referências bibliográficas, tá? Então, esse vai ser o próximo tema nosso, juntamente com, na verdade, eu vou falar resumidamente sobre o referencial teórico e nós já vamos para a metodologia, tá? Então, até a próxima aula.